Olá, crianças! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos aprender a lição 5. Abram o livro na página 58. Os povos africanos no Brasil. Olha só essa página aqui, tá? Então, vamos ler juntos. Trabalhadores no passado e no presente. Então, aqui nós temos umas imagens de africanos, né? Ó, engenho manual que faz caldo de cana. Então, temos aqui negros, né? Provavelmente escravos, trabalhando no engenho. Aí, na outra figura aqui, nós temos também negros, eles carregando uma dama em liteira, que chama esse local aqui, esse transporte, tá? Por escravos e suas acompanhantes. Então, aqui atrás vieram as mulheres, né, brancas, que serviam, né, essa dama, provavelmente, de repente, uma nobre, né, daquele tempo. E embaixo nós temos uma médica, tem médicos aqui, né, enfermeiros, observe as imagens acima. E um engenheiro aqui também negro, e outros aqui assim também. Então, querendo mostrar que aqui os africanos, os negros eram muito escravizados antigamente. Agora eles já chegaram, olha só, essa moça aqui também, a ser médica, né? Teve uma ascensão, né? E aqui um outro engenheiro, vamos ver o que está falando aqui. Observe as imagens acima, o que elas mostram? São cenas da mesma época? Quais são as diferenças entre elas? Qual é a relação entre essas imagens? Então, é isso que eu falei. Antigamente, né, houve o período da escravidão, né, em que os negros foram escravizados. Mas, atualmente, os negros, eles conquistaram muitas coisas, né, teve um progresso, né, a ascensão social. E aí, nós vamos ver um pouco da história, o que aconteceu com eles, né, nos séculos passados. Se você respondeu que as imagens do presente mostram trabalhadores afrodescendentes, acertou. Então, é isso aí, tá? Então, vamos ver. A escravidão dos povos africanos. Como você estudou anteriormente, enquanto os portugueses tentavam descobrir uma rota marítima para as Índias, acabaram percorrendo toda a costa da África até finalmente contornarem o continente e chegarem a Calicut, uma das cidades que pertence atualmente à Índia. Então, vocês lembram que a gente, recapitulando, né, nós aprendemos isso naquele trajeto, né, até chegar, saindo da África, né, até chegar à Índia. Nessas inúmeras viagens, os navegadores portugueses aproveitaram para atracarem seus navios e explorar os novos territórios. Então, eles foram em busca de especiarias, que nós aprendemos, né? E nesse caminho, o que aconteceu? A África, naquele tempo, era habitada por diferentes povos. Muitos desses povos estavam organizados em reinos e eram governados por reis que centralizavam o controle político e exerciam domínio sobre importantes rotas comerciais de marfim, de metais e de pedras preciosas. Naquele período, era bastante comum entre diversos povos africanos a prática da captura de cativos de guerra. Quando um reino saía vitorioso de uma batalha, por exemplo, lhe era permitido escravizar o adversário. Os portugueses logo se apropriaram dessa prática e passaram a capturar escravizados na África para comercializá-los em Portugal. Lá, os escravizados realizavam tarefas domésticas nas casas da nobreza. Mas, além disso, esses escravizados também eram exibidos ao lado de leões e outros animais africanos, em apresentações de entretenimento que tinham como objetivo mostrar ao público europeu quanto a África era um lugar exótico. Então, olha só, eles chegaram à África e já despertaram o interesse, né, nos negros que lá viviam. E quando os portugueses, enfim, passaram a explorar essas terras recém-descobertas no continente americano, estabelecendo plantações de cana-de-açúcar, valeram-se do escravismo.
uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecida em Portugal, como forma de suprir a necessidade de mão de obra na colônia. Então, eles estavam precisando, né, de pessoas para trabalhar, né, nessas plantações de cana-de-açúcar. Então, encontraram na África, nesses negros que lá viviam, a oportunidade de escravizar essas pessoas. Os historiadores acreditam que durante o período em que houve escravidão no Brasil, entraram no país cerca de 4,8 milhões de escravizados africanos. O comércio de escravizados ficou conhecido como o tráfico negreiro. Então, eles transportavam esses negros num navio, né, que chamava navio negreiro, em péssimas condições, e muitos deles adoeciam e até morriam, né? Porque eles vinham assim muito jogados de qualquer maneira, muito apertados, né? Nesse navio, e ali contraíam doenças, né? E contaminavam os outros. Teve a peste também, peste negra também, reconstituição chamada maquete do interior de um navio negreiro. Note que os compartimentos em que ficavam os escravizados eram pequenos e mal ventilados. As pessoas praticamente ficavam empilhadas. Olha só, essa imagem aqui, tá? No PDF de vocês também tem outras imagens que mostram como eles vinham, olha só, em condições de vida subhumanas, assim. Então, muito apertados, na parte de cima superior do navio, era espaçosa, onde que vinham os nobres, né? Agora, eles vinham aqui embaixo, passando todo tipo de humilhação e desconforto. Os escravizados vinham de várias regiões da África, na página 60 agora. As pessoas escravizadas vinham de diversos pontos do continente africano e por isso tinham costumes, religiões e línguas diferentes. Eles pertenciam a vários povos. Observe no mapa a seguir onde eram embarcados. Então, olha só, aqui nós temos nesse mapa a África. Então, ó, Guiné, Congo, Angola, Moçambique. Então, são regiões da África. Dali vinham vários negros, né? Buscavam ali e fazia esse transporte trazendo aqui, ó. Trazendo para o Brasil, aqui onde que era colônia de Portugal. Ó, eram trazidos para Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tá? Então, o que está escrito aqui no mapa? De modo geral, os povos africanos trazidos para o Brasil foram classificados como sudaneses e bantus. Os bantus eram grupos diversos que ocupavam os territórios que hoje formam os países Angola, Camarões, Congo, Guiné Equatorial e Moçambique. Os sudaneses são originários de Benin, Costa do Marfim, Gana, Mali, Nigéria e Togo. Observe essas fotos feitas por volta de 1870 em Pernambuco. As pessoas mostradas são descendentes de vários povos da África, por isso apresentam diferenças físicas entre si. No Brasil, essas pessoas foram vendidas como escravizados. Então, olha só, vários tipos de negros aqui, ó, escravizados. Mas tem diferença, ó, alguns usam turbante, tá vendo? Por quê? São várias regiões aí da África, então vários costumes. Então, eles se vestiam às vezes de modo diferente, tá? Então, aqui alguns retratos deles. E aí, é isso. Então, copiem a matéria no caderno, tá? E na próxima aula de ciência nós daremos continuidade a esse conteúdo, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.